Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que em 2025, mais de 2 bilhões de adultos no mundo estejam acima do peso. Para se ter uma noção, aqui no Brasil, mais da metade da população já está com sobrepeso ou obesidade. E o excesso de peso está associado diretamente a doenças como hipertensão e diabetes. Para falar sobre a prevenção da obesidade, o tratamento, a gente conversa agora com o médico nutrólogo, Dr. Matheus Doria. Doutor, para começar, explica para a gente o que é que faz um nutrólogo. Eu percebo que muitas pessoas ainda têm dúvida, né, em relação ao trabalho realizado pelo nutrólogo, nutricionista, endócrino, são coisas totalmente distintas, né? Isso, vamos lá. É bem comum realmente essa confusão, principalmente quando a gente recebe o paciente lá no consultório, justamente porque são especialidades que acabam se complementando muito em suas áreas de atuação. Então sempre acaba que a gente faz um pouquinho do papel, às vezes, do nutricionista, o nutricionista também às vezes faz um pouquinho do nosso papel, às vezes tem a questão do endócrino também, que a gente acaba vendo um pouquinho da parte dele. O que é que cada um faz em si? O nutrólogo, ele é o profissional médico que vai estudar a relação dos alimentos com os processos de saúde de um modo geral. Como aqui, por exemplo, hoje a gente está discutindo a obesidade, então o processo do alimento com a questão da obesidade, tá? Mas não se restringindo apenas à questão alimentar, indo também nos outros parâmetros hormonais, indo também nos parâmetros comportamentais, de estilo de vida. Quando a gente pensa no nutricionista, ele é o profissional que vai ser o profissional mais adequado que a gente tem para a prescrição de dieta. Ele que vai ver as interações dos alimentos para o plano dietético individualizado do paciente. E quando a gente pensa no endócrino, vai ser aquele profissional que vai fazer o refinamento da parte hormonal. Ele que vai estudar as interações dos hormônios e o que cada hormônio desse vai desencadear no nosso corpo. E aí acaba que, por a gente tratar de doenças, né, muitas das vezes parecidas, doenças que acabam mexendo em todas essas áreas, são áreas que não se englobam, mas que se complementam. Tanto é que é uma coisa importante que eu falo sempre para meus pacientes. Quando a gente tem uma consulta com um nutrólogo, é sempre importante também a gente prezar por essa abordagem multidisciplinar. É sempre interessante a gente também procurar um nutricionista, a gente também procurar um endocrinologista, muitas das vezes um médico do esporte também cabe aqui, justamente porque através da totalidade dessas especialidades é que a gente consegue ver o paciente como um todo, né? A gente consegue avaliar e trazer aí o melhor resultado para o nosso paciente. Perfeito. E hoje as pessoas que procuram nutrólogo são geralmente com quais objetivos, com quais queixas, doutor? Vamos lá. Hoje a gente tem uma grande procura, principalmente pela questão do peso. A gente tem aí uma grande pandemia, né? Então hoje a maioria dos meus pacientes vem justamente com essa queixa de estar acima do peso. E muitas das vezes não é nenhuma queixa assim de muito tempo, é queixa de 1 ano, 2 anos atrás que começou-se a instaurar esse processo de obesidade, de sobrepeso, e a partir daí esse processo foi tomando caminhos que não se conseguiram ser resolvidos por meios, digamos assim, comuns, que seria a questão da dieta e do exercício físico. Então a gente vê uma procura muito grande, principalmente aí nesse âmbito da perda de peso. Depois a gente tem também os processos de melhora de massa magra. Hoje a gente entende, né, que musculatura, né, massa magra, o músculo, ele não é assim só por estética. Ele, na verdade, o músculo hoje é um grande órgão endócrino, é um grande órgão que produz hormônios. Então a gente tem uma procura muito grande justamente porque quando a gente tem um corpo com uma maior percentual de massa muscular, a gente de quebra tem uma menor percentual de gordura, tá? E a gente consegue com esse corpo liberar umas substâncias chamadas miocinas, que são como se fossem hormônios que vão dar pra gente maior vitalidade, maior bem-estar, e tudo isso daí acaba contribuindo de uma forma geral para a saúde. Então hoje, os dois grandes carros-chefe, digamos assim, né, que a gente tem de procura é justamente para a questão do peso, de perda de peso, e também de melhora de massa magra e também de desempenho. Então, geralmente, doutor, no tratamento com o nutrólogo é prescrito medicamentos, depende de cada caso, ou é normal mesmo que seja utilizado medicamentos porque o paciente já tentou, né, outras formas e não conseguiu perder peso, por exemplo? Vamos lá. O tratamento, ele é bastante individualizado. A gente tem que olhar sempre justamente os pormenores de cada paciente, porque justamente, Luiz, às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Então, é nosso papel a gente ver cada pormenor desse paciente e tentar daí entender por que se instaurou esse processo de obesidade, tá? Muitas das vezes a gente trata as duas vertentes com o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso quando indicado. E aí esse tratamento medicamentoso vai variar. Existe um prazo para se chegar a esse objetivo? Varia de paciente para paciente?
A ansiedade também é um problema, porque quem chega no seu consultório já deve chegar querendo um resultado imediato, mas não é assim que funciona, né? Exatamente. Principalmente agora, no final do ano, a gente tem os projetos verões, né? Que são aqueles projetos que muitas das vezes os pacientes fazem com data de validade. Eu quero emagrecer para dezembro, até janeiro. E, assim, essa data de validade ela não funciona por dois motivos. O primeiro, quando a gente pensa, né, num tratamento da obesidade, esse tratamento ele precisa ser duradouro. Então, não adianta nada eu querer perder 5, 10 quilos agora e mais para frente eu reganhar, ter de novo o ganho desse peso. Então, o que a gente precisa fazer? Um tratamento que seja factível, né, que esse paciente consiga seguir e que ele seja longitudinal, que ele seja aí, levado aí para a vida toda mesmo do paciente. Eu brinco que é justamente um passo que a gente dá, que a gente vai dar aí até o resto da nossa vida. Em relação à alimentação, na sua avaliação, doutor, a qualidade alimentar ela vem de berço ou é algo que pode ser moldado? Vamos lá, ela com certeza pode ser moldada. Eu falo sempre com meus pacientes que para a gente comer bem, a gente não precisa nem de um investimento muito grande, tá? Fazer dieta não é algo caro. Muita gente acha que é, né? Mas é não, mito. É mito, não precisa ser algo caro. A gente tem sim alguns alimentos que são daquele padrão mais elevado de padrão A, mas não necessariamente eles precisam estar integrados na dieta. Hoje a gente tem a pirâmide alimentar, que é chamada pirâmide alimentar de Harvard, é interessante depois o pessoal pesquisar na internet, cuja a base dela, a gente pode ver, são alimentos essenciais do nosso dia a dia mesmo. Então, muitas das vezes, esses alimentos, eles podem ser conseguidos. E quanto mais simples a alimentação e mais variada, a gente consegue aí tanto ter uma alimentação que seja anti-obesidade, digamos assim, que seja pró-saúde e também uma alimentação que ela seja mais voltada aí para a gente obter os macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas que vão constituir, né, a grande parte do nosso corpo, e também os micronutrientes que vão dar o suporte adicional, que são, por exemplo, as vitaminas, os minerais, tudo isso. A gente não precisa aí de despender, né, grandes quantidades de dinheiro para a dieta, não. Doutor, em relação à obesidade infantil, também é uma realidade, né? Qual, na sua avaliação, qual o papel dos pais nesse combate a essa obesidade nas crianças? Vamos lá, é fundamental mesmo, justamente porque esse tipo de obesidade sim começa no berço. Eu costumo muito falar que desde o processo de nascimento da criança, na verdade desde o processo aí de gestação, essa criança ela pode ser submetida a fatores que lá na frente pode fazer com que ela tenha processo de obesidade na infância. Seja desde o momento da gestação, quando essa mãe ela acaba aí tendo alguns fatores de risco, como diabetes gestacional, é um dos mais prevalentes, né? Até mesmo os processos perinatais, que são aqueles processos ali próximos ao nascimento, dentre os quais eu destaco a questão da amamentação. A amamentação exclusiva nos primeiros meses é de extrema importância para esse paciente, tanto para garantir, né, para essa criança e para esse bebê os nutrientes necessários para ele ter imunidade, para ele ter proteção, quanto também futuramente o leite materno ele traz fatores protetivos. Então, é um fator indispensável quando a gente pensa aí na obesidade infantil. E também é aquela coisa, quando a gente pensa na criança, a criança também, grande parte da criança é reflexo dos pais. Então, quando a gente tem pais que conseguem aí moldar mais essa questão alimentar, conseguem trazer desde cedo hábitos mais saudáveis para essa criança, a gente tem sim uma redução imensa quando eu penso na obesidade infantil. E não precisa ser hábitos assim muito extravagantes, não. Hábitos simples, como por exemplo, não salgar demais a comida daquela criança, não introduzir muito cedo alimentos açucarados e principalmente os alimentos industrializados, que hoje é nosso grande calcanhar de Aquiles. A gente precisa aí ir mesmo variando. Grande parte tudo, na verdade, que a gente precisa, ela vem da alimentação. Então, se a gente conseguir variar muito essa alimentação, principalmente na criança que tem aquele paladar, né, que não foi introduzido ainda esses alimentos que são mais palatáveis, que realmente a indústria alimentícia coloca, né, questão de conservantes, coloca ali flavorizantes que vão dar um sabor a mais. Como essa criança não foi exposta a isso, então é mais fácil da gente até conseguir isso. É mais fácil da gente conseguir moldar. Então começa realmente do berço. Doutor, o que é que deve conter a dieta ideal para uma pessoa ao longo do dia? Vamos lá. A gente tem que dividir a nossa dieta em um padrão que ela contenha carboidrato, lipídio e proteína. É o que eu sempre falo. Muitas das vezes os pacientes eles chegam falando que eu preciso emagrecer, doutor, eu vou cortar o carboidrato, eu tirei toda a gordura. Isso não funciona por dois motivos. O primeiro, dietas restritivas, isso inclusive é dado de estudo científico, todos os estudos mostram que menos de 80% dos pacientes eles conseguem manter a longo prazo essa dieta restritiva. E quando eles falam a longo prazo não é nem muito tempo, é tipo 2 meses, 1 mês.
Então, a gente já vê que não é uma coisa que a gente consegue manter a longo prazo. E também, nosso corpo ele precisa dos macronutrientes. O nosso corpo, para funcionar, ele precisa ali do carboidrato. É o carboidrato que dá pra gente energia. Então, é o carboidrato que vai fazer a gente acha levantar. Que é o vilão, né? Não, não. O que é o vilão é o tipo do carboidrato que a gente come. Então, na verdade, ao invés de excluir, é melhor a gente selecionar. Ao invés, por exemplo, da gente pegar aquele carboidrato industrializado, a gente pode optar pelas raízes, que tem o que a gente chama de índice glicêmico, que é como se fosse o percentual que ele vai ser liberado aí no sangue. Esse índice glicêmico baixo, ele faz com que esse carboidrato ele seja liberado de maneira mais estável ao longo do dia. Então, vai garantir uma energia melhor ao longo do dia. Então, a gente tem aí as raízes como carboidratos, são interessantes, os grãos, principalmente os grãos integrais, todos eles aí vão dar energia para a gente e vão fazer aí com que a gente consiga manter, né, esse macronutriente que é essencial para a nossa saúde. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente pensa nos lipídios, as gorduras. Muita gente acha que está engordando porque está comendo gordura. As gorduras, principalmente as gorduras insaturadas, né, que a gente encontra, por exemplo, no azeite, no abacate, elas são essenciais, principalmente para a produção dos hormônios, que são quem rege o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente tem uma dieta muito restritiva em gordura, a gente acaba tendo deficiências quando a gente pensa nesses hormônios. Além do mais, muitos micronutrientes, principalmente vitaminas, né, a vitamina D é um exemplo claro, eles são absorvidos quando a gente ingere eles com a ajuda de um lipídio, com a ajuda de uma gordura. Então, a partir do momento que a gente restringe demais, a gente acaba tendo diversos desequilíbrios. Então, a chave, na verdade, é ao longo do dia a gente ir maneirando e ir variando nesses macronutrientes, a gente ir selecionando melhor eles. E a melhor maneira da gente selecionar é justamente evitar aqueles alimentos muito industrializados. Eu ia te perguntar isso, quais são os vilões? Exato, são justamente esses que são os que vieram aí depois da Revolução Industrial, né? Aqueles alimentos muito industrializados, bebidas carbonadas, alimentos embutidos, alimentos que possuem grandes quantidades de conservantes na sua constituição. Todos esses, eles acabam sendo os grandes vilões que a gente tem. Então, evitando esses e dando mais aí espaço para uma alimentação mais natural, é essencial, é o passo inicial que a gente tem, tanto para uma vida mais saudável, quanto também para a gente tratar a obesidade e o sobrepeso. E nesse processo, doutor, qual a importância da prática de atividade física? Não se compara com a alimentação? Tem a mesma importância? Tem a mesma importância, eles estão ali lado a lado. Brinco com o pessoal que quando a gente pensa, né, nesse tratamento, alimentação e atividade física vai ser ali o nosso feijão com arroz. Vai ser aquilo que a gente todo dia tem que tá batendo na tecla e tem que estar praticando. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma dieta balanceada, o segundo ponto que a gente precisa ali estar adequado é justamente essa questão do nosso gasto. Quando a gente pensa na obesidade, a gente tem o processo, né, de obesidade instaurado, já que a gente tem uma diminuição do nosso metabolismo. Então, quando a gente pensa na atividade física, a gente acaba aumentando esse metabolismo. Então, é como se fosse uma alternativa que a gente tem de conseguir burlar aí esse processo, né? Essa fisiopatologia, de uma forma técnica a gente chama, da obesidade. Então, é como se o exercício físico ele impulsionasse os nossos ganhos. Além do mais, o exercício físico é uma ótima maneira para o corpo em si, né? E para a mente também. Eu brinco principalmente com a questão da caminhada que a gente tem, né? Com um exercício simples que a gente pode fazer até mesmo dentro de casa, é um exercício completo que vai servir tanto para o corpo quanto para a mente. E quando a gente pensa também nessa questão do exercício físico, a gente não precisa estar muito tempo aí na academia ou muito tempo andando. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda que pelo menos 150 minutos semanais já são suficientes quando a atividade física ela é moderada para a gente sair do sedentarismo. E esses 150 minutos pode ser dividido de acordo com a sua rotina. Então a gente pode aí dividir ou em sessões, por exemplo, de 50 minutos ou sessões de 30 minutos, contanto que no final da semana a gente consiga essa meta. Doutor, para finalizar, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo o programa Pauta Saúde, falando da importância, né, da prevenção da obesidade, que a gente já entendeu que é uma doença crônica, é um problema de saúde pública. Eu fiquei com medo quando falou da epidemia, viu? Mas acho que é uma realidade, né, doutor? Infelizmente, hoje a gente tem que a obesidade ela é uma realidade. Mas como a gente viu aqui, são hábitos simples que a gente pode adotar, que a gente consegue aí vencer essa grande epidemia. Seja esses hábitos simples em hábitos alimentares ou em hábitos de qualidade de vida, hábitos de estilo de vida. Maravilha. Doutor, para finalizar, eu quero que deixe seu contato. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber onde o senhor atende aqui em Feira de Santana, tem uma rede social. Fique à vontade. A gente atende aqui no Instituto Dr. Felipe Oliveira, ali na Getúlio Vargas, em frente ao Premier. E diariamente eu faço esse trabalho nas redes sociais também de postar dicas voltadas aí para a questão
de qualidade de vida, de medicina, tudo baseado em evidência científica lá no Instagram. Então, para quem gosta desse tipo de assunto, né, a gente fala um pouquinho de obesidade, fala um pouquinho de hormônio, fala um pouquinho de saúde do homem, da mulher, a gente fala lá no @Dr. Matheus Doria, Matheus com TH, Doria com I. Lá a gente encontra mais informação aí de saúde e é uma coisa que eu sempre gosto de falar, embasada aí em ciência, em evidência científica, para a gente sempre estar acertado. O paciente, ele aderir, né? Esse estilo de vida saudável não é fácil, mas a gente tem que ter também campanhas de conscientização, políticas públicas que lidem com isso desde a infância, desde ali da introdução alimentar. A gente continua o programa Pauta Saúde falando sobre obesidade. A nossa entrevistada da vez é a médica endocrinologista Larissa Guedes. Doutora, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no programa Pauta Saúde. Temos muitas dúvidas, viu? Para começar, eu quero que a senhora explique o que é que faz o endocrinologista. Eu percebo que muita gente fica em dúvida, né, de qual realmente é a função do endócrino e às vezes compara com nutrólogo, nutricionista. É totalmente diferente, né, doutora? Bom dia, Louise. Honrada com o convite de vocês. É uma pergunta, uma boa pergunta, é uma pergunta bem frequente. Muitos pacientes não sabem o que faz o endocrinologista. Ele vai estudar as alterações hormonais e essas alterações hormonais levam a algumas doenças muito prevalentes no nosso meio. Diabetes, problemas na tireoide, do hipotireoidismo, alterações que levam também ao aumento do peso e vai tratar também a obesidade. Também doenças da parte da neuroendocrinologia, adenomas de hipófise. Então, a endocrinologia é uma especialidade que realmente trata os hormônios, quando estes estão alterados para o bem-estar do paciente. Em que situação, doutora, é que a gente deve procurar um endocrinologista? Você deve procurar um endocrinologista, no caso, em situações que você tem diabetes, doenças da tireoide, obesidade. É muito importante essa procura do endocrinologista. É um problema de saúde pública, a obesidade. Deve ser tratada assim como doença e não como muitos acham. É uma falta de vergonha que você não faz atividade, você come errado. Não. É uma doença crônica que merece ser tratada com muito respeito e o endocrinologista tem o papel de atuar aí nesse tratamento, na prevenção também, desde também das nossas crianças, né? Porque a gente vê a alimentação muito errada, a alimentação com muitos ultraprocessados, e aí a gente vê uma geração de pessoas que estão caminhando mesmo para a obesidade. Doutora, então a obesidade, ela pode ser oriunda, né, de hábitos alimentares que não são saudáveis, mas também pode ser um problema genético? Pode. A obesidade, ela é multifatorial, é uma doença crônica. O estilo de vida, o sedentarismo, a alimentação ali com muito ultraprocessado, uma alimentação não saudável pode gerar obesidade. Tem sim também casos ligados à genética, a questão familiar, pessoas que têm obesidade, têm pais com obesidade, irmãos. Então, é sim também uma questão de estilo de vida, causas genéticas. É uma doença hoje que é o grande desafio do endocrinologista também, porque lidar com todos esses fatores e o paciente ele aderir, né? Esse estilo de vida saudável não é fácil, mas a gente tem que ter também campanhas de conscientização, políticas públicas que lidem com isso desde a infância, desde ali da introdução alimentar, porque a gente terá sim uma geração de pessoas com obesidade. Doutora, existe um peso ideal? É correto falar isso? Existe o peso em que o paciente, a obesidade é baseada no IMC. Pacientes que estão com IMC de 30, né? Mas o peso a gente calcula esse IMC e quer que esse paciente saia, né? Desse grau de obesidade, que ele saia desse grau de obesidade. E o IMC do sobrepeso, né? Até 29. Então, assim, o importante é que esse indivíduo tenha qualidade de vida, né? E ele tenha, assim, a melhora das suas comorbidades, seja ele fazendo um tratamento clínico ou tratamento com cirurgia bariátrica.
quando bem indicado, tem muito sucesso. Em quais casos, doutora, que é necessário utilizar remédio, por exemplo, tomar medicamentos para conseguir perder peso, enfim? Há os casos em que você vai ter que tentar, além do remédio, quando o paciente ele já tem aderido ali ao estilo de vida mais saudável, com a dieta, atividade física, acompanhamento com a nutricionista, com o educador físico. Mas o remédio hoje, o tratamento da obesidade hoje, a gente tem que tirar esse estigma do preconceito do uso da medicação, porque a obesidade é uma doença crônica e assim como o diabetes, assim como a pressão elevada que tem há muito tempo esse tratamento estabelecido, a obesidade tem hoje, se evoluiu bastante em relação ao passado dos medicamentos. Então, esse indivíduo a gente já pode inicialmente começar um tratamento medicamentoso. Claro que esse tratamento é individualizado, temos uma série de medicações e aí a gente vai, diante da anamnese, do exame físico do paciente, identificar ali qual o medicamento melhor para esse paciente, para que ele tenha sucesso nesse tratamento. Agora, o medicamento aliado sempre ao estilo de vida. Doutora, sendo a obesidade considerada uma doença crônica, isso significa que o tratamento é para a vida toda? O tratamento é para a vida toda. Você vai fazer tratamento medicamentoso, mas o tratamento que eu digo não só com medicamento, o tratamento com manutenção do estilo de vida saudável, da dieta equilibrada, da atividade física, isso é o tratamento. Então é para a vida toda. Doutora, o que é o metabolismo, né? E o que significa que uma pessoa tem um metabolismo mais rápido que a outra? Às vezes isso gera até uma frustração para o paciente. Meu metabolismo é lento, o outro metabolismo é rápido. Na verdade, é a questão também como é que está essa alimentação. É toda uma avaliação muito completa desse paciente. A gente não pode chegar e dizer, o meu metabolismo é lento, o meu metabolismo é alto, porque realmente, muitas vezes o paciente faz aquilo como uma verdade absoluta e ele fica inerte, preso a isso. E todos nós temos o potencial de perda de peso. Às vezes a gente não achou uma dieta ideal, né? Uns dão certo com a dieta com jejum intermitente, outros... então, assim, individualizar é necessário para que a gente chegue a essa perda de peso. Então, assim, eu sempre digo ao meu paciente, não se prendam a conceitos, ao que o outro fala. Vamos focar na sua evolução, focar na sua motivação para perder esse peso. Doutora, é mito ou verdade que após uma perda de peso, né, com uma dieta, com o tempo ela perde o efeito, passa a fazer menos efeito, a dieta? Na verdade é porque você ali vai ter a perda inicial, né, de peso, e aí depois você vai ter que, a gente tem que sempre ir mudando esse plano terapêutico do paciente, né? Ele vai chegar ali, aí vai chegar um ponto que ele vai ter que, vamos aqui chegar nesse ponto do tratamento em que a gente vai ter que rever o que é que está sendo feito. Já uso tantas medicações, a dieta, né? Quantas calorias tem essa dieta? Porque o nutricionista vai iniciar com a dieta com X calorias. E ali, depois, aquela quantidade, talvez ele precise diminuir a dieta e a gente precisa de outras estratégias, porque o tratamento ele é dinâmico. Entendi. Não é estático, né? Justamente. Então, ele começou no início, ali a gente vai ter que sempre montar uma outra estratégia aliada à nutrição. Ele vai ter que necessita ali de começar uma atividade física mais intensa, no caso do paciente que é liberado para isso. Então, isso é realmente uma coisa que ao longo do tratamento tem muitas nuances. Então, as pessoas que comentam que com o tempo a dieta deixou de fazer efeito, não é bem assim, né? Essas estratégias, elas precisam ser modificadas com o tempo. Com o tempo. Perfeito. Doutora, é uma doença muito comum associada à obesidade, é o diabetes. A gente hoje tem casos de muitos pacientes que estão pré-diabéticos. O que que seria essa pré-diabetes? E é possível reverter? É possível reverter. Muitos pacientes me perguntam, doutora, pré-diabetes existe? Existe. É quando a gente tem valores de glicemia que não fecham o diagnóstico de diabetes.
está ali uma glicemia entre 100 e 125, não é ainda diabetes, mas esse indivíduo está com pré. E aí você vai avaliar o histórico familiar. Tem pacientes com obesidade, pai, mãe, irmãos com diabetes também. E aí é importante se iniciar esse tratamento para a obesidade, que ao perder peso ele vai sim, vai ser o principal tratamento, né, do pré-diabetes é modificação do estilo de vida. É mesmo, doutora? Então, ele mudando a alimentação, ele consegue reverter o resultado desse exame e deixa de ser pré-diabético? Pode sim, deixar. Basta perder peso, inicialmente. E também associado ao uso de medicamentos? Aí o tratamento a gente vai ter que ter uma conduta individualizada para a obesidade, pré-diabetes, sim. Então é um fato que a obesidade, ela pode levar a várias doenças, entre elas a diabetes, né? Doutora, para finalizar, qual é o recado, né, que a senhora deixa para as pessoas que estão assistindo o nosso programa em relação à importância da prevenção com a obesidade, já que é uma doença crônica, né, e pode sim se tornar uma epidemia? A obesidade tem tratamento e a gente nunca deve achar que está no fim do caminho, que não tem o que fazer, né? Porque sim, a gente tem que motivar esse paciente à busca, porque se ele chegou ao consultório, ele teve muitos percalços até ali para chegar e assumir que ele precisa, né, do tratamento. Então a gente tem que ter esse olhar de acolhimento ao paciente e iniciar assim o tratamento. Individualizar, eu sempre falo, individualizar o tratamento. Hoje a gente já tem medicações modernas que podem sim potencializar esse peso, levando qualidade de vida, autoestima, porque não é fácil. Existe todo um preconceito que cerca a obesidade que dificulta muito mais o tratamento, porque esse paciente ele já passou por vários profissionais. Então, assim, ele já tem uma jornada ali. E muitos, assim, não coma e atividade física. E não é só isso. Ele vai ter uma longa jornada. Não é uma linha reta, é muitos percalços. Mas que se ele... é possível, sim, tratar e ficar com o peso controlado. Maravilha, muito esclarecedora, doutora, sua entrevista. Quero lhe agradecer aqui sua presença no Pauta Saúde. E queria que deixasse o seu contato para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ela que não é aqui de Feira de Santana, é de João Pessoa, mas já atua aqui em Feira há algum tempo, né, doutora? Já, moro aqui desde 2015. Pois é. Então, como é que a gente faz para conhecer mais do seu trabalho, saber onde a senhora atende aqui na cidade? Eu atendo na Clínica Ruf Integrative, no edifício Premier, 2º andar. E suas redes sociais? Doutora Larissa Guedes. É fácil achar lá.